Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para a palavra do Senhor nessa manhã. Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito é de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Meus irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que olham para Cristo, pelo que Cristo fez por nós, para os que creem no Filho de Deus, para aqueles que são justificados por Ele, não pelo que fazem, mas pelo que Cristo é. Para os ensinamentos, às vezes ensina, diz que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer muitas coisas, e acabam direcionando para a obra das coisas, e não é pelo que você faz, mas sim pelo que Cristo fez. A sua mente tem que estar voltada para Cristo, pelo que Cristo fez por você e o que Ele te dá. Ele te põe hoje também como os filhos de Deus. Aqui nós vemos em Romanos 8:12, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, inclineis, mas se pelo Espírito mortificares as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha o que Cristo faz conosco. Cristo nos coloca como filhos de Deus. Logo assim, se nós somos filhos de Deus, somos herdeiros também de Deus por Jesus Cristo. O foco principal, gente, da salvação, de ter uma vida com paz, com alegria, com abundância, é Cristo, é Jesus Cristo, é o nome sobre todo nome, é o Filho de Deus, é o Senhor que rasgou o véu e a porta do céu está aberta e nós temos paz com Deus hoje devido a Jesus Cristo. Não adianta vir outros ensinamentos, não adianta vir outras coisas tentando apontar para a obra, para que você precisa disso, precisa daquilo, você precisa ser santo. Não, simplesmente eu vou te dizer uma coisa: você segue pela palavra de Deus, crê em Jesus Cristo pelo que Ele fez e o que Ele é para você é particular seu, e Deus e os seus irmãos verão a luz do Senhor brilhar em você se você andar pela palavra, se você trocar as suas vontades pelas vontades de Deus, seguindo a palavra de Deus. O próprio Espírito testificará com seu Espírito e Ele te guiará. Não precisa você ficar com medo, não precisa
ficar ansioso, porque o próprio Espírito Santo é quem vai trabalhar em você através da sua fé em Cristo e a fé na palavra de Deus. Muita gente fica doente, fica depressivo, porque tem uns ensinamentos que botam você como que você tem que ser o santo. O santo é Jesus e o Espírito Santo que habita em nós, que vai nos ajudar a nos santificar. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês hoje. Que Deus abençoe poderosamente todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abraço a todos.